Sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Você Pode Mais. Meu nome é Rogério, vocês já estão cansados de me conhecer e hoje no episódio 10 nós vamos tratar do seguinte: a importância de uma assessoria jurídica de qualidade para uma empresa. E não é empresa só grande não, empresa pequena, empresa média, MEI, micro, pequenas empresas, qualquer empresa. Olá, boa noite, eu sou a Aline Kilson, sou consultora empresarial, mentora de empresários que querem lucrar sem surtar. E hoje a gente trouxe o advogado Dr. Matheus, que faz parte do escritório Henriques Carvalho Advogado. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite, Aline, boa noite, Rogério. Boa noite, Vitor. Um prazer estar aqui, agradeço a vocês pelo convite, tá? E como falou, né, meu nome é Matheus, eu sou advogado. Sou pós-graduado em Ciências Criminais, Órfãos e Sucessões e pós-graduando em Direito Tributário, né? E hoje eu estou atuando mais na área voltada para as necessidades da empresa, né? De uma maneira geral, né? Muito obrigado, Matheus, pelo aceite também no convite, né? Você agradece por ter feito o convite, mas nós agradecemos por você ter aceitado o convite. É um tema bastante relevante para o nosso podcast, para todos. A gente recebeu aí... eu particularmente recebi aí várias pessoas interessadas em acompanhar o podcast de hoje. E eu vi que você está pós-graduando em tributos, então. Tá querendo ganhar dinheiro, né? Tá querendo ganhar dinheiro. A gente corre atrás onde mais tem, né? Tu sabe aonde tem dinheiro aí, né? Porque a gente vive no pandemônio, quem domina isso daí, e a gente lá tem... É outra coisa muito importante para uma empresa, para qualquer tipo de empresa, fazer uma boa gestão de tributos. O planejamento tributário é de suma importância, cara. Extremamente, principalmente se você for lucro real. Aliás, você só é lucro real se você tiver interesse e trabalhar bem do ponto de vista de tributação, né? Não podemos deixar de falar duas coisas, né? Primeiro, que foi o convidado mais bem... Trajado. Gravata. Só o relógio custa todo o nosso custo de hoje ainda. E o Rogério, ele pediu para falar, né? Eu não ia falar, né? Eu não ia falar, mas... Você só fala que eu tô feio, pô? Então, o importante é isso. Agora que você quer... Cortei o cabelo, fiz a barbinha, né? Eu já vi hoje quando você postou lá. Bem, antes de mais nada, Aline, hoje eu vim com duas frases para iniciar. Oba! Eu fiz a primeira, mas depois eu vi uma outra, que foi um tema muito importante durante a semana, e acho que quem ouvir vai se identificar. Então, a primeira frase é: pare para pensar em quantas vezes você já se preocupou por algo que não dependia apenas de você. No final, o que importa é escolher bem como reagir. E a outra é: em um mundo em que todo mundo tem uma opinião e fala sobre tudo, ouvir é um diferencial. Parece simples, mas quem entende isso se diferencia. Concordo, muito bom. E assim, essa frase me lembra um livro que eu li há muitos anos atrás, foi best-seller por anos, que chama O Monge Executivo. Esse livro abriu muito a minha mente num ponto que eu fazia de muito errado, que é durante a conversa de alguém, cortar alguém e para falar alguma coisa. Isso traz um feedback extremamente negativo para uma conversa saudável. Isso aí. É importante, porque o livro explica, né, que dá a entender que o que você tem para falar é mais importante do que o que a outra pessoa está falando. A gente tem falado muito da oratória, né, da importância da oratória para os líderes, mas pouco se fala da importância da escutatória. Não existe curso de escutatória, né? E como é importante, como é uma habilidade que a gente ainda precisa desenvolver, ainda mais em mentes aceleradas, né? Isso. Tipo a minha. Tipo a do mundo, né? Virou uma doença crônica aí. A comunicação vem do latim comunicare, né? E assim, ela tem uma transmissão e um meio. Então, a comunicação falada é pela boca, e a gente tem dois ouvidos. Então, mais do que um motivo plausível para a gente entender como é a importância de se escutar. Isso aí. E a comunicação você pode ser falada, paraverbal, paralinguística, não verbal. E assim, existe um estudo que diz que um gerente de projetos, um gerente de uma empresa, administrador e tal, ele gasta cerca de 80% do tempo dele em comunicação. Desses 80% do tempo, 60% é em comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? É o teu traje, é o jeito de se comportar, os teus trejeitos. Tem as paraverbais, que é a paralinguística, né, que é a entonação da voz e tudo mais. Então, isso tudo
Faz uma diferença muito grande. Deus é tão sábio que escreveu lá na Bíblia, né? Tem 2 ouvidos e uma boca, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, né? Isso aí. A gente provavelmente vai ter um episódio para tratar um pouco dessas coisinhas aí. A gente está gravando os episódios para o final do ano. Episódio bônus. Pois é, inclusive a gente pode até falar sobre isso. A gente está gravando, começou uma série de episódios para gravar, para falar sobre nós. Sim. E também para falar sobre alguns assuntos de temas interessantes no nosso podcast, que a gente vai lançar no final do ano, quando a gente vai ter nossas merecidas férias. Isso aí, as férias são importantes. Então vamos lá, pessoal, para falar sobre a gente passou algumas coisas para a gente acompanhar na semana passada, né? Entre elas foi dia 10/9 o IPCA de agosto do Brasil. A inflação brasileira teve uma ligeira trégua em agosto. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, mostrou uma queda de 0,02% no período. E por incrível que pareça, né, esse é o primeiro resultado negativo, ou seja, deflação, desde junho de 2023. Uau. Então, 1 ano e 2 meses, né? 1 ano e 1 mês, porque a gente teve a primeira deflação. Sim. Com alívio, o IPCA acumulado em 12 meses recuou para 4,2%, ainda acima da meta da inflação, que é de 3%. Lembrando que a meta são 3%, e aí o Banco Central ele trabalha com o piso da meta e o teto da meta. Limite inferior e superior. Superior. Né? Então a gente ainda está mais próximo do limite superior, já estourando o limite superior. Sim. E aí, como a gente pode ver esse número? Né? Em agosto, os itens que mais contribuíram para o esfriamento dos preços foram os alimentos, que reduziu 0,7%, e a energia elétrica, menos 2,8%, foi o que teve maior peso. Gente, mas como assim a energia elétrica está aí aumentando agora? Então, aí que é o ponto em que mora o perigo, né? No caso da energia elétrica, o alívio veio da classificação da bandeira verde nas contas do mês passado. Ah, tá. Do mês passado foi. Então, aí o que acontece, né? Esse fator, no entanto, ele deve seguir ajudando. Não deve seguir ajudando, melhor dizendo, né? Por causa da seca que está ocorrendo. Sim, sim. E aí a bandeira que passou a ser vigente agora no Brasil é a vermelha, o que indica que vai ter uma energia mais cara em setembro, e com isso deve continuar seguindo, pressionando o IPCA, e a inflação de serviços também está impressionando o IPCA, que acumula uma alta de 5,2% nos últimos 12 meses. Saiu no dia 11/9 a pesquisa mensal de serviços de julho do Brasil, que ficou em 1,2%. Foi a alta do volume de serviço prestado no Brasil em julho. Segundo a pesquisa mensal de serviço, o setor acumula uma alta de 4,3% frente ao mesmo mês do ano passado, de 2023. A inflação consumidor CPI de agosto dos Estados Unidos. Esse é um ponto muito importante até mesmo para o Brasil, né? A inflação americana está melhorando a ponto de não ser mais a maior preocupação do Federal Reserve, o Fed, do Banco Central americano. Divulgado na semana passada, o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos mostrou desaceleração no acumulado dos 12 meses até agosto, ficando em 2,5 antes 2,9 no mês anterior. Caiu 4 pontos percentuais aí. 0,4 pontos percentuais. Isso aí, 0,4. O núcleo do CPI, que exclui itens mais voláteis, registrou já uma alta, que inclusive se preocupa um pouquinho, mas ainda assim está sendo segurado. Os dados mostram que a inflação vem perdendo força, mas permanece ainda acima da meta de 2% estipulado pelo FED. Lembrando que lá é 2% e o nosso aqui são 3%. Sim. Pesquisa mensal do comércio PMC de julho do Brasil ficou em 0,1%, que essa então foi a alta de julho de vendas no varejo ampliado no Brasil, seguindo a pesquisa mensal do comércio, que é o que a gente chama de PMC. Em relação a julho do ano passado, a alta do comércio foi de 2,7%. E saiu também a decisão de política monetária da zona do euro, né, em 12/9. O Banco Central Europeu, também conhecido como BCE, decidiu na última semana reduzir os juros dos países da região. A taxa de depósito, que é a principal referência para o custo de empréstimo concedido pelos bancos, recuou 3,5%. E a decisão do BCE de aliviar o aperto das taxas se deu em especial por 2 fatores: inflação em queda e economia devagar quase parando. Vamos lá, terça-feira então. Uma notícia de negócios, né? Negócios, isso aí. Os CMOs, né? Ou os Chief Marketing Officer. Eu vou bem ser honesto para você, eu tive que pesquisar, sabia? Ah, é? Eu vi CMO. Agora CMO. CMO. Porque tem o CEO, por exemplo, eu sou CEO. CFO. Tem o CFO, que é de financeiro, né? Aí eu sou CEO da minha empresa, que é de operações. Sim. E tem a minha diretora-geral, que é CEO, que é Chief Executive Officer. Sim. E o CMO, eu não estava conseguindo fazer a referência de uma coisa para outra. Diretor de marketing, né? É o diretor de marketing.
E, pois é, os CMOs aí no mundo afora, eles têm um recado para os criadores de conteúdo. Creators. Viu? Os creators, né? Imagine que há 10 diretores de marketing sentados numa mesa e eles estão ali, são questionados acerca de sua opinião sobre os resultados em marketing de influência. Tomando aquele cafezinho sem açúcar, Exatamente, vinho. eu prefiro com açúcar, muito bem. Diferente do que você imagina, 2 respondem que são positivos, esses resultados aí, né? 5 classificam como neutros e 3 consideram negativos, ou seja, a maioria não disse que é positivo não, né? Positivo mesmo foram só 2. Só 2. Isso é uma alusão, né? Imagina 10 Exatamente. diretores sentados. E aí mais ou menos isso assim, essa pesquisa sobre os influencers tem revelado o seguinte: frustração com os resultados por parte das marcas. Quer ver? Vamos olhar os números aqui, ó. 81% consideram o marketing de influência muito importante ou importante e buscam conhecimento e imagem de marca, né? Que são 73% aí. Resultados de negócio, 61%, e públicos diferentes, 52%. Já 42% já acham que os resultados dessas ações são equivalentes aos de práticas tradicionais de marketing. E 39% veem os resultados como inferiores. Ou seja, basicamente aí a expectativa é que 38% relatam que desempenho de influenciador abaixo do esperado. Então, quer dizer, o que está acontecendo? Os diretores de marketing das grandes empresas estão vendo o seguinte: os influencers não estão atuando como deveriam nas campanhas de marketing, né? E tem problemas técnicos? Tem. 52% considera difícil medir os resultados dessas ações e só 23% acha fácil, né? Agora, o que os creators têm a dizer sobre tudo isso? Dentre as maiores dificuldades estão pelos briefings fechados ou comerciais demais. Vamos lá. Primeiro, tem uma culpa da empresa de não fazer briefar bem os creators para poder vender. E depois tem também muitos comerciais nas plataformas. Então, enquanto ele está falando alguma coisa, estou falando sobre creme dental. Aí daqui a pouco passa uma propaganda de um carro elétrico. Nada a ver. Então, eles dizem que esses são os 2 principais motivos. Ou seja, que geram pouco engajamento da base e muitas vezes ainda os resultados negativos se dão pela má curadoria, ou seja, marcas não alinhadas com influência. Eu diria o contrário, eu diria que os influencers não estão alinhados à marca. É o contrário, quem tem que se alinhar à marca é a influência. Eu concordo. Ou a empresa tem que saber quem vai botar como influência. Pois é, mas elas entendem quais são os valores e a cultura organizacional. Eu trabalhei numa empresa... Muitas empresas não sabem. Eu dei consultoria numa empresa aqui que tinha um valor de família muito forte, de tradição, de clientes idosos. E aí patrocinou uma pessoa que trabalha com fisiculturista. Sim. E ela publicava as fotos dela de biquíni, treinando, fazendo os agachamentos. E marcava a empresa. Só que a empresa não tinha coragem de repostar. Eu falei assim, cara, pra que você patrocinou ela? Você tem que entender se os valores são compatíveis. Mas quando o próprio empresário não sabe quais são os valores dele, corre esse risco, né? Então, mesmo assim, apenas 3% dos CMOs entrevistados consideram diminuir o volume investido para o próximo ano. Na prática, vão ganhar esse jogo aí os criadores de conteúdo que souberem se conectar com as marcas, que foi o que você falou agora, e conseguirem entregar boas métricas. Sim. Muito bom. Eu vou falar a notícia de quarta-feira? Sim, é meio da semana. 11/9, vamos falar sobre negócios. Isso. Antigamente, hora do rush. Era aquele horário antes do horário comercial, né? Que é de 9 às 18, então era antes de 9 e depois das 18 horas. E aí tinha muito trânsito. Atualmente, nos Estados Unidos, onde foi feita essa pesquisa, diz que não tem mais hora do rush. Toda hora tem trânsito. A gente vive isso aqui também, né? E por uma tendência também de mudança da hora do rush. Depois da pandemia, pela flexibilização dos horários de trabalho, né? Tem percebido que a hora do rush agora é mais tarde, é 10 horas da manhã, não mais, e 16 horas. Mas que tem aquele pessoal que dá só uma passadinha no escritório para tomar um café, então... Bateu o ponto, sair. Tá meio bagunçado os horários, e aí a hora do rush agora é toda hora, né? Mas diz que 10 e 16 horas agora apresenta assim, um trânsito maior. Pela pesquisa, 6 a cada 10 americanos falaram que se não puderem mais trabalhar de forma híbrida,
em casa, né, e presencial, que eles preferem procurar outro trabalho. Ah, é? Uhum. E qual é o impacto que esse trabalho hoje, né, home office, tem gerado nas empresas? Desengajamento. Pessoas desengajadas mesmo da cultura da empresa, uma vez que elas não estão ali inseridas, né, no dia a dia. E só fazem o mínimo, e elas são responsáveis por 1,9 trilhão de dólares em perda de produtividade todos os anos. Nos Estados Unidos. Exatamente. De fato, né, essa desconexão, né, entre os funcionários com a empresa, essa história do funcionário que veste a camisa está cada vez mais distante da nossa realidade. E aí houve um estudo que mostrou que que isso é responsável daquelas pessoas que só faz o mínimo, né? Só pago para fazer isso, só faz o mínimo, vai lá só para fazer o básico, representa hoje uma perda, como você bem colocou, de 1,9 trilhão de dólares em perda Mateus, de produtividade. só uma curiosidade aqui, no seu escritório lá, seus advogados lá, você tem home office, rede livre? E, cara, isso é uma pergunta que tem crescido bastante. Quando eu vou entrevistar, Vitor, alguns advogados, né, que já passou, e aí eu tô procurando outros, eles perguntam isso: quais os dias que eu tenho que vir ao escritório e quais os dias que eu posso ficar de casa. Então isso virou de fato uma realidade. Agora, na minha opinião, é saber lidar com isso, sim, né? Sim. Você tem notado isso em todas as gerações ou também os mais velhos? Qual é a sua idade? Eu tenho 25 anos. Então, a tua geração é mais na sua geração. É mais a minha geração. Né? E isso tem sido também uma política adotada até nos tribunais, né? Hoje é muito difícil, inclusive, você ir ao tribunal, despachar, por exemplo, o desembargador, ele está lá. Você tem que pelo menos ou agendar previamente, ou eles perguntam, doutor, quer fazer um despacho virtual? Então, isso é uma tendência mesmo global que, na minha opinião, acho que é um caminho sem volta, né? Eu acho que para alguns setores da economia, por exemplo, para despachar, para a gente fazer as audiências virtuais, eu acho fantástico. Sim. Deslocar para outra cidade e tal, isso facilitou e ajudou muito. Mas acho que no seu caso, por exemplo, talvez não se vê tanto impacto assim da necessidade de estar presencial. Você podia até relatar, se fosse o caso, se você observasse alguma coisa nesse sentido. Mas para alguns setores da economia, a gente está vendo grandes empresas acabando com isso. E estou falando de empresas de tecnologia. A Meta já informou, a Amazon já acabou com isso. A próxima, Google também? A Google, a Alphabet, né, falou que acabou. Quem não quiser trabalhar presencial pode ir embora. Tá assim mesmo. São empresas gigantescas, né, que fornecem toda uma estrutura, então, que de fato, na minha opinião, acho que tem que mesmo exigir presencial. Só que, Vitor, no meu caso em específico, dependendo do caso concreto, Rogério, precisa daquela sensibilidade do contato pessoal, de você olhar no olho do magistrado, é muito importante. você olhar, explicar a sensibilidade do caso concreto ali, toda a situação, todo o reflexo que pode acontecer da decisão dele. Então, é necessário, assim, para o serviço operacional, Rogério, ainda acho que dá para dividir bem, né? Manter uma parte no home office, uma parte no escritório, né? Porque ainda tem certas situações que ainda também demandam um atendimento presencial, não dá para flexibilizar. Mas, assim, o contato com a justiça propriamente dito, eu acho que ainda deve ser preservado o contato pessoal. Essa assim que eu penso. Tem algumas coisas que você tem que olhar e fazer na sua defesa lá no momento em que você está falando, perceber algum comportamento para usar a seu favor. Vitor, estou fazendo prospecção para o meu evento, né? Poderia mandar um áudio? Poderia, mas é diferente de você olhar a pessoa sentir sua energia ali na fala, enfim. Sua empolgação, né? Você nem é empolgada, né? Não, eu acho que nada substitui o olho no olho. Verdade. Assim. Saíram algumas notícias também na quarta-feira, e aí a quarta e a sexta-feira foi bem movimentada. Tanto é que, atendendo, porque eu sei que você depois chama a minha atenção, aí eu até tirei o sábado, porque sexta-feira foi muita coisa, muito agitada. E quarta-feira também. Quarta-feira, a gente tivemos uma informação que um senador vem dormindo lá no Congresso. Sabia disso? Não, isso não tinha visto. Mas isso é legal, igual você, ó. Com medo de ser morto, o senador Marcos Duval está dormindo há dias em pleno chão do Senado Federal. O local tem imunidade e não poderia ser preso por uma ordem. Por exemplo, do aquele cara lá, né?
que já bloqueou as contas e o deixou com um saldo negativo de 50 milhões. Então ele está literalmente dormindo lá para não ser preso. Ai, que doideira. Saiu do governo e já está mandando no presidente. Flávio Dino deu uma ordem dizendo que o governo deve encontrar uma maneira eficiente de combater os focos de incêndio no país e ainda mandou Lula convocar mais bombeiros para a Força Nacional. Tá mandando, hein? Mandou, gostei. E outra, Lula foi condenado por danos morais e vai ter que pagar 15 mil a Jair e Michele Bolsonaro por ter dito que eles tinham levado, sumido com os móveis do Palácio da Alvorada. Depois da declaração, os itens foram encontrados no depósito da União. Eita. Rapaz. Quintinha. Brasil, Uma notícia de Brasil. O STF autorizou que o governo fique de olho nos PIX que você faz. Você viu essa notícia? Vi por alto, não li. Por quê? Então, vamos lá. É como se a conta do banco tivesse no Big Brother Brasil. Numa votação apertada de 6 votos contra 5, o STF decidiu que os bancos devem compartilhar os dados das contas dos clientes com os governos estaduais. Isso significa que, a partir de agora, quando as secretarias da Fazenda dos estados pedirem às instituições, terão que mostrar as transações que os clientes fizeram com o Pix, com cartão de crédito ou débito. Eu acho que está por trás disso aí, Vitor. Vou te responder objetivamente. Diga. Tributar. Tributar. E qual é o tributo? Vou te falar agora. Na opinião dos ministros, isso é importante para que os governos fiscalizem se os cidadãos estão pagando ICMS. Exatamente. Que é o imposto estadual que só neste ano movimentou mais de 500 bilhões de reais. Antes, os bancos não eram obrigados a compartilhar essas informações, que de uma forma tão ampla, o sigilo dos clientes só era quebrado se a justiça desse uma autorização para isso. Sigilo, como assim? A grande discussão do julgamento girou em torno da proteção de dados dos clientes, algo garantido na Constituição, pelo direito à inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados. Os críticos dizem que o STF vai acabar com a privacidade dos clientes e não está claro como os dados vão ser guardados e protegidos pelos governos. Não deixaram isso claro, não, Não. Já quem é a favor bateu na tecla de que as informações continuam seguras e que os detalhes das transações não vão ficar públicos para outras pessoas, além daqueles dos órgãos oficiais. Eu a garanto, No futuro, as prefeituras poderão usar essa decisão sobre os estados, mas também pedindo acesso aos dados bancários dos moradores, só para cobrar os impostos municipais. Caramba. Então, como eu prometi, sexta-feira veio um monte de coisa. Bora. Bora. Vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu queria muito falar, tivemos a primeira caminhada de um homem comum no espaço. First ever, a SpaceX elevou mais uma vez os patamares da aviação espacial, realizando a primeira caminhada espacial comercial, ou seja, de não astronautas, na sua missão Polaris Dawn. Apesar da caminhada ter sido entre os quilômetros 190 e 700, a cápsula com os 4 civis chegaram a bater 1.400 quilômetros de altura, a maior distância atingida por qualquer humano desde o programa Apollo da NASA, aquele mesmo programa que levou o homem à Lua, há mais de 50 anos. Os Space Rockets eram o bilionário George Isaacman, financiador da missão, e seu amigo e ex-piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, Scott Kirkpatrick. Ainda tinham 2 engenheiras da SpaceX a bordo. No melhor estilo Armstrong. Em 1969, Isaacman soltou uma bela frase de efeito ao sair da cápsula. Back at home, we all have a lot of work to do, but for we Earth, sure looks like a perfect work. Ou seja, olhando para a nossa casa, podemos ver que teremos muito trabalho, mas olhando a Terra daqui, podemos ver um mundo perfeito. Basicamente, então, uma tradução não foi ao pé da letra, mas é mais ou menos isso. Um dos motivos da missão era testar a mobilidade dos trajes EVA da SpaceX, que tem como objetivo criar roupas mais maleáveis e mais baratas que as tradicionais trajes dos astronautas que já conhecemos. Vale muito a pena, eu falei já várias vezes aqui, tem uma série na Apple TV que é Moonlight, um negócio assim,
exatamente é o que está acontecendo aqui. É aquela que eu falei que como seria o mundo se a Rússia tivesse, na verdade a União Soviética tivesse ganho a Guerra Fria. É exatamente o que a SpaceX está fazendo aqui, e aquele seriado já estava falando lá. Vale incrível, muito a pena ver. Como é que chama? Acho que é Moonlight. Moonlight, da Apple TV. Da Apple TV. São 4 temporadas. E assim, é fantástico o seriado. E, assim, provavelmente foi escrito e foi idealizado por astronautas e físicos, porque é tudo muito bem feito. Sim, tudo bem dentro da realidade, né? Por exemplo, igual o Jornada das Estrelas, que você vê os tiros acontecendo lá e ouvindo o barulho dos tiros, né? As coisas acontecendo lá. O som se propaga no espaço. É realista. É bem realista, extremamente realista. Legal. Dificilmente você vai... Eu, por exemplo, não, claro que eu tenho muito mais ignorância que outras pessoas, mas na minha ignorância eu não consigo encontrar nada que pudesse ser assim, é ficção. É tudo dentro de uma realidade possível ali. E eles chegam na 4ª temporada povoando Marte. Legal. Bem, ainda só esse mercado prevê chegar a $2 bilhões até 2031, né? O mercado espacial privado foi avaliado em $930 milhões no ano passado e deve mais que dobrar nos próximos 7 anos, chegando a $2 bilhões em 2031. E aí, pessoal, para você que está nos ouvindo, pode botar aí nos comentários quanto tempo a Aline vai poder comprar uma passagem para o espaço. Quantos anos vai revelar? Né? Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo você vai conseguir comprar uma passagem para ir para o espaço? Eu já tenho meus cálculos, eu vou levar uns 300 milhões de anos. Vai ter algumas gerações, né? Bem, uma notícia em Brasil, o governo olha para o seu dinheiro e fala, esqueceu? Agora é meu. Ué. Bem, na calada da noite, né, a Câmara aprovou um projeto que permite que o governo considere que todo o dinheiro esquecido pelos brasileiros em contas bancárias é dele agora. Tipo assim, passou o tempo, esqueceu, é meu agora. É meu. O governo ano passado liberou, né, ano retrasado, alguma coisa assim, né, para que o Banco Central lá divulgasse que tinha dinheiro. Eu peguei uma grana alta, R$18. Isso é interessante você ter falado. Se você acha que isso deve dar ao máximo alguns trocados, sabe que o valor total que os clientes deixaram parado nas contas que não usam passa de mais de 8,5 bilhões de reais. Uau! Que de isso, pouco já? em pouco, ao todo, são mais de 40 milhões de pessoas e outras 3 milhões de empresas que têm dinheiro esquecido nos bancos. É aí que está o detalhe, as empresas também têm. Também tem. Então, só 1% dessas contas tem mais de R$1.000. Mais 60% tem até R$10. E como que a gente faz para descobrir se a gente tem dinheiro? A gente vai deixar que você, como Aline, quer saber descobrir como que pode podemos deixar o link nos comentários. Nos comentários, bote lá um comentário que a gente vai disponibilizar o link para você ver se você tem dinheiro ou não para receber. Se os donos não reconhecerem os valores em 30 dias, o governo brasileiro vai pegar tudo para ele. Na prática, o Tesouro Nacional vai considerar que o dinheiro como receita primária. Problema é você arrecadando via impostos. O problema é você descobrir que não tem dinheiro, mas tem dívida, né? Imagina. Né? Porque ele pega dívida. Tá negativo. Pega dívida. Não tem dinheiro não, mas tem dívida, pode pegar. Paga para mim aí. Obviamente, o Banco Central pediu para os deputados votarem contra a medida. Na visão do órgão, se trata de uma transferência do setor privado para o público sem autorização. Para a oposição e os críticos da medida, o projeto é um confisco de bilhões de reais dos brasileiros. Você não é dessa época, doutor Matheus, mas foi a mesma coisa que aconteceu com o confisco do Collor nas poupanças da década de 90. Nossa. É verdade, você não é... Eu falei de sacanagem, você já é 2000. 99. Quase. Você pegou o bug do milênio. Mas isso é muito bom, sabia? Para estar aqui nessa posição porque merece. Isso é uma coisa que eu ouvia muito quando eu era muito novo. Eu tinha que me vestir de velho para poder passar mais seriedade. Ser responsável, passar mais seriedade. E depois eu aprendi, isso com um médico que foi me operar também, era muito novinho. Eu falei, se você novo desse jeito já pode me operar, porque você merece estar onde está. Sabe o que eu percebo, Vitor, quando eu faço o processo de recrutamento, enfim, que tem uma galera muito jovem, que é tipo o Matheus, assim, muito inteligente. Você fala assim, quantos anos, gente? 50? Não, 25. Aí você fala, que estranho, é um ET, né? Que são pessoas que transmitem realmente muita informação e conhecimento.
Ou, né, no sentido oposto, a gente tem uma galera muito perdida, muito ruim, desconectada. Né? Eu tô vendo uma galera assim extremamente inteligente, posicionada e assim, já com sucesso e muito jovem, e uma outra galera totalmente assim, Antes de entrarmos no ar, eu estava até conversando com o Rogério, Vitor, essa dificuldade, né, de encontrar uma mão de obra qualificada e nova também, né, com disposição para trabalhar, para querer, Aline, tá muito difícil. O que está acontecendo é que a minha geração e a geração um pouco anterior à minha, por já ter uma geração de mais saúde, inclusive, estão nadando de braçada. Porque como os jovens, a grande maioria está nessa situação, né, nessa geração que está entrando agora, a nossa geração está nadando de braçada, porque é uma geração que tem mais saúde, mais vigor físico e tudo mais, e com a cabeça excelente, e passou por toda a transformação do mundo. Exatamente. Vou fazer um ponto de observação aqui, se me permite. Claro. Quando eu entrei na faculdade de Direito, eram 46 alunos. 46. Quem advoga hoje da minha sala, só eu e mais uma menina. Que isso? A perseverança. E cadê o resto? Na faculdade. Ou não terminou, ou mudou, né? A grande parte não terminou, viu que não era aquilo. A outra grande parte, assim dizendo, trabalha para algum escritório, mas que teve a coragem mesmo de meter a cara, abrir um escritório, só eu e a outra menina. Tem um estudo que, se você buscar na internet, você encontra, de uma turma que começa um certo curso de graduação, só 15% termina. Esse eu vi. Ô, gente, por falar em gerações posso falar do TikTok? Notícia de sexta-feira? Boa. Pode. Eu ia concluir aqui. Conclui então, Vitor. Rapidinho. Esse motivo desse confisco, né, desse dinheiro que está lá parado, foi justamente para compensar aquela redução dos impostos, né, que atingiu 17 setores com a desoneração da folha de pagamentos. O governo não está satisfeito ainda, né? Ele queria derrubar isso daí, não conseguiu. Como ainda vai demorar um tempo para poder derrubar essa desoneração da folha, ele está encontrando qualquer maneira de compensar isso daí. A proposta, inclusive, essa proposta, inclusive, a do dinheiro esquecido, foi defendida pelo governo Lula, que corre atrás da meta do déficit zero. Para isso, são precisos 166 bilhões de receita extras para terminar 2025, gastando o mesmo que arrecada. E aí, se você ficou curioso, assim como a Aline, saber onde está o link, se você tem dinheiro ou não perdido, a gente tem um link lá do Banco Central. Eu já botei aqui nos comentários já. Mas ninguém pediu, tu já vai colocando. A gente é proativo, Aqui é prosperidade. Bom, vamos falar do TikTok. TikTok é a nova agência de viagens de muita gente. A equipe do TikTok, ela tá cada vez mais de olho nesse ramo do turismo, porque o TikTok virou a principal ferramenta de busca de viagens, de informação de turismo. Por quê? Antigamente era Google. As pessoas pesquisavam no Google. Agora, por ser bastante dinâmico, você poder comentar, você poder compartilhar as experiências, você fazer os videozinhos, os influencers, creators lá, colocam, né, os seus destinos, começou a perceber que as pessoas têm buscado essa informação no TikTok e que muitas, deixa eu ver quantos por cento, 10 perfis, 8 pessoas consideraram visitar outros destinos que não tinham interesse por conta da influência ali no TikTok, né? E dessas pessoas, desses 8, 60% acabam fechando viagens realmente. E até companhias aéreas hoje têm buscado o TikTok para fazer propagandas, né? A Southwest Airlines, que é uma das maiores dos Estados Unidos, usou a sua campanha, a sua peça principal no TikTok, porque ela entendeu que é muito melhor, dá muito mais engajamento colocar a sua propaganda lá do que fazer um comercial de 30 segundos, que você não pode comentar, você não pode compartilhar. Então, mais barato. A gente, inclusive, estava comentando antes de começar o programa que o TikTok ele entrega muito. A gente está ao vivo no TikTok agora, através da minha rede. Muito bom.
Então, 70% a mais de 1 bilhão de usuários do TikTok tem menos de 34 anos. E é esse público mesmo que tem pesquisado essas viagens pelos aplicativos. Mas os mais jovens produzem conteúdo, mas é uma galera de 45 anos que tem comprado efetivamente essas viagens também. É que a galera tem um poder aquisitivo maior, né? Isso aí. TikTok agora é agência de viagens. Legal. Muito maneiro. Você quer falar isso? Você está doido para falar isso aí, né? Me coçando, tá desde cedo doido para falar, mandando meme o dia inteiro pra gente. Doido. Eu falei, não pode falar isso não, já tá todo mundo falando sobre isso. Não, vou te falar. Fala. Ontem eu tava trabalhando. Você tava vendo o debate? Não tava vendo não, mas tinha um colega vendo. Meu marido tava vendo. Quando ele viu a cadeirada, ele deu um salto da cadeira. Que isso? Gente, a notícia de hoje, né, aconteceu o seguinte: cadeirada, palavrões e muita baixaria na disputa pela maior cidade do país, né? Foram cenas lamentáveis, infelizmente. Faltando menos de um mês para as eleições municipais, a disputa pela prefeitura da maior cidade do Brasil ganhou um episódio pra lá de bizarro, né? Uma agressão física, né, digna de boletim de ocorrência. Na reta final do debate, estava no quarto bloco, né, pela TV Cultura, o candidato da Atena perdeu o controle e foi para cima do Pablo Marçal com a cadeira. Esferiu uma cadeirada na cabeça do Marçal, né? E o debate ele foi interrompido, né? Bem na hora, né? E só retornou cerca de 6 minutos depois, sem a presença do Datena, que foi expulso, e do Pablo Marçal, que foi para o hospital, né? E aí, em nota, o Marçal repudiou a agressão, enquanto o José Luiz não se mostrou nada arrependido. Ele, inclusive, ele fala, uma repórter perguntou, o senhor está arrependido dele? Claro que não. Assim, a gente até já comentou sobre a atitude do Marçal, acho que foi na semana passada, né? Ele veio como esse candidato diferente de tudo, né? E eu acho que é positivo, isso é importante, acho que vai determinar as eleições aí agora e mais para frente. Inclusive, hoje teve uma entrevista com o Nicolas na Jovem Pan, no programa Pânico, fantástico. O garoto realmente é fora do comum. Mas eu de fato, o Marçal tem muitos pontos positivos, eu acho, nessa questão que ele está trazendo agora. Só que ele está se perdendo tanto em atacar, e tem hora que fica chato, porque na hora de falar as propostas de fato, ele prefere atacar. E eu acho que ele tinha que encontrar um ponto de equilíbrio nesse sentido, continuar atacando, porque é o que faz o engajamento dele, mas tinha que também falar sobre as propostas. Eu já reparei que essa é uma tendência dos políticos hoje. Agora, não discutir proposta e atacar. Se existe alguém que não conhecia, pronto. Agora conhece. Ele conseguiu o que ele queria, né? A gente sabe que aquilo ali tudo é um circo armado, meticulosamente por ele, e a política, se a gente pegar uns debates de alguns anos atrás também, Vitor, a tendência não é nova não, é um acusando o outro, em vez deles realmente estarem preocupados em defenderem suas, enfim, sei nem mais para que tem esses debates. Esses debates estão ficando bem antiquados, assim, bem violentos também, né? Esse debate agressivos, né? De São Paulo, realmente, a gente lembra de vários debates pesados, mas do nível tão baixo, tom tão baixo, eu não lembro de ter visto não, de xingamento, de ofensa. Eu vejo aquilo ali e falo assim, gente, nosso país é um circo, né? É uma palhaçada. Ai. Gente, outro ponto bizarro que eu achei foi que, eu não sei se vocês viram, né? O Marçal mandou mensagem pro Datena de madrugada. Pô, cara, você quebrou minha costela. Aí o Datena foi e bloqueou ele. Eu falei, gente, não vi isso, teve coragem de foi isso mesmo? Saiu em vários jornais, Metrópolis. Quebrou mesmo? Parece que quebrou, né? Aí o Datena foi e bloqueou o Marçal. Eu falei, cara, além de tudo, ainda manda mensagem pro cara. Brincadeira. Eu gostei no Mercado Livre, pra falar dos meus, eu vou aproveitar, né? Rápido, né? Banqueta. Cadeira reforçada. Para debate. Não, rolou muito, mas muito meme hoje. De ontem pra hoje, que tem de figurinha no WhatsApp, é um monte. Gente, meu marido tava assistindo ao vivo, eu tava lá trabalhando no computador, e aí ele, né, falou assim, Datena jogou a cadeira, tá. Deu 1 minuto, eu tava no Instagram, já tinha o corte. Foi muito rápido, foi muito rápido. Foi absurdo. Especializado hoje em dia só para corte. Só pra corte. Mas foi rápido demais, não deu tempo assim de falar como que já pegou, já cortou, já editou, já postou. Foi muito rápido. Assim, mas é isso. Você tem uma ideia de o que é São Paulo, você depois pode falar mais um pouco aí sobre sobre a questão do debate, mas você pega o globo, né, e divide ele no meio. Você tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. A linha do Equador para cima e a linha do Equador para baixo.
De todas as cidades que estão da linha do Equador para baixo, a maior cidade de todas elas é São Paulo. A São Paulo sozinho é a maior cidade dentre todas as capitais do Brasil, tirando só Minas. Isso eu estou falando da cidade de São Paulo. E maior, só tirando Minas e o estado de São Paulo. Fora isso, é a maior cidade toda. É um orçamento de 119 bilhões de reais. É um valor bem considerável. Aí só trazendo um resuminho aqui, né? Hoje a disputa lá pela Prefeitura de São Paulo, né? Tá entre Nunes, Boulos e Marçal, né? Que estão praticamente empatados. Provavelmente numa pesquisa essa semana vai sair, acho que o Marçal passa, muito provavelmente. Eu acho que ninguém saiu ganhando isso daí. Não, ninguém, com certeza. Aí correndo por fora tem a Tabata Amaral e a Marina Helena, né? Estão tentando explorar aí a rejeição dos outros candidatos, mas não estão conseguindo. Vai ficar entre os três de fato, mas eu acho que nesse episódio ninguém saiu ganhando. Não, com certeza. Porque é o Pablo Marçal sempre nessa pegada de bater. Aí o outro bateu. Eu também acho que ficou feio pro Marçal, apesar dele ter orquestrado aquilo ali. Agora, Vitor, o que a gente tem para acompanhar dessa Então, para a gente terminar, né, pessoal? Dia 18/9, a inflação do consumidor CPI de agosto do Reino Unido. 18/9, decisão de política monetária dos Estados Unidos está sendo extremamente aguardado, porque isso vai definir o rumo do mundo. Né, se eles vão realmente baixar a taxa básica de juros. Baixando a taxa básica de juros, dá a tendência é que comece a entrar capital no país, mas a gente já falou sobre isso na semana passada, não vou repetir agora. Quem quiser saber mais, veja os episódios passados. 18/9, decisão de política monetária do Brasil também. 19/9, decisão de política monetária do Reino Unido. E dia 20/9, decisão de política monetária do Japão. Vai todo mundo decidir política monetária. E o Brasil vai ser no mesmo dia. Muito provavelmente vai esperar um pouco para saber o que aconteceu nos Estados Unidos para sair a ata do Copom aqui. Para finalizar, nossa frase final, mas isso eu vou deixar depois do... Vai deixar depois? Quando o candidato falar. Então, muito candidato bom. Não, né? Já tô candidato. Lançou a candidatura de Matheus já. candidato. Ela foi boa, candidato. Ué, Vitor, tá trabalhando na política agora? Sempre eu gosto de política, né? De trabalho de bastidores e tal, como consultor. Mas eu pretendo um dia retribuir para o pai. Eu tenho ambições políticas ainda, desde pequeno, sempre tive. Só que eu aprendi, tive maturidade ao longo desse tempo, porque no início eu era muito rebelde. E já fui de um lado, já fui era de um Marçal lado para o outro. Eu já fui daqui para cá. Quem sabe o que eu estou falando aqui, que eu estou mostrando aqui, entende o que eu estou falando. Porque eu amo muito o país, sou extremamente patriota. E um dia eu quero retribuir tudo que eu conseguir no país e tudo mais e dar alguma coisa diferente para esse país. Legal. Então, Matheus, vamos lá. Com você. Agora, né? A gente tem algumas perguntinhas, mas pode falar um pouquinho, né, sobre como é que é seu sua trabalho, trajetória, fala pra gente. Matheus, antes de você começar, vou te introduzir, né, assim, a importância da assessoria jurídica para qualquer que seja a empresa. Eu costumo dizer que se tem CNPJ, tem que ter um assessor jurídico. E a gente está falando, mas isso é muito complicado, muito caro. Não, a gente está falando de ter um advogado para chamar de seu, né? Pode ser um assessor, pegar um escritório, pagar lá um FII mensal, um valor mensal para uma assessoria, para evitar problemas, porque depois que o problema acontece, aí fica muito mais caro. E assim, a questão de evitar problema não é só questão financeira, não. É permitir que sua cabeça fique livre para cuidar do seu negócio. O curioso, contando um caso particular, é que a nossa principal empresa hoje vai fazer 15 anos no final do ano. Eu sempre tive muita resistência em ter advogados, porque eu pensava também tudo de negativo envolvia isso. Até que eu ouvi que uma grande empresa do setor falava, né? Uma concorrente nossa, uma gigantesca na época, hoje já não é tão grande assim, está passando por recuperação judicial, mas falava o seguinte: podemos não ter os melhores engenheiros, mas temos os melhores advogados. Aí eu falei, cara, eu acho que se eu quiser ser grande, eu tenho que ter um advogado, tenho que ter uma assessoria jurídica. Aí eu fui ter, eu acho que no 8º ano de empresa, 7º ano da empresa, foi quando a gente pensou em... Tinha uma pessoa que era um advogado, que não estava fazendo advocacia e queria voltar de forma embrionária. Falei, cara, já que você quer voltar, fica aqui com a gente, brincando aqui com a gente.
foi no mês que a gente assinou o contrato com ele e começamos a ter necessidade. A gente ganhou um contrato, aí vem um monte. Parece que veio uma coisa junto com a outra. Até antes a gente não tinha necessidade. Ô, Vitor, no nosso mundo assim, né, da advocacia, a gente fala uma frase: não tome remédio sem prescrição médica e não assine contratos sem seu advogado. Isso é muito importante. A gente brinca assim, mas é muito importante porque o advogado, né, quando ele está ao lado ali do empresário, da empresa, enfim, de qualquer pessoa, ele consegue visualizar, Vitor, os reflexos que isso pode ter no futuro. Uma decisão. Exatamente, porque uma assinatura. Às vezes a pessoa está ali naquela empolgação, né? Pô, vou assinar um grande contrato, eu já sei das minhas obrigações, mas só que não é limitado a isso, né? Tem todos os reflexos, como a gente estava conversando aqui mais cedo também, Vitor, se você muda uma vírgula no planejamento, você pode afetar diretamente o contrato, entendeu? E isso tem muitos reflexos, de positivo e negativo. Então, a assessoria jurídica para uma empresa, propriamente dito aqui, que a gente está falando, é de suma importância, até para auxiliar no crescimento dela. Você está falando, Matheus, eu estou lembrando aqui, eu estou dando um treinamento baseado na cultura Disney. O Walt Disney criou o primeiro personagem dele de sucesso chamado Oswald. E a Universal fez uma parceria ali, contratou ele, né? E naquele momento o projeto foi a primeira vez que o Roy, que era o irmão das finanças, estava junto com ele, porque ele era artista, ele não era o cara do financeiro. E ele entendeu isso, chamou o irmão. E aí o irmão falou: cara, o nosso projeto está muito caro, nós vamos precisar de mais dinheiro. Ele, beleza, foi para Nova York, para o escritório da Universal. Quando chegou na Universal, que ele foi pleitear esse aumento do contrato, a Universal falou: não, nós não vamos aumentar. Ele: não, então tá, vou vender o Oswald para outra empresa, né? Ele falou: não, os direitos autorais são nossos. O contrato previa que a Universal era detentora dos direitos desse personagem e, além disso, ela tinha feito alguns contratos direto com alguns dos artistas que trabalhavam na equipe dele, porque ele teve muito problema, né, no começo da carreira, então ele era meio mal pagador aí para os funcionários. E aí os funcionários fizeram um contrato e ele, arrasado com aquela situação, entrou no trem para voltar, o irmão ligou e aí ele falou: não, deu tudo certo. Na verdade, não deu nada certo, mas como ele era um cara visionário, otimista, persistente, naquele momento ele falou: se eu criei o Oswald, eu vou criar outro personagem. Naquele momento ele teve a ideia do Mickey. Mas enfim, quando você, né, como eu estou muito conectada com essa história, quando você falou, eu falei assim, talvez se ele tivesse tido uma assessoria jurídica, ele teria evitado essa... Ou se tivesse, não teria virado a Disney. Também. Na verdade, Vitor, né, é igual o Walmart, tudo é o que é, né? Tudo é como tem que ser. Ele precisou daquilo tudo para ter feito a Disney. Mas fato é que num caso desse uma assessoria pode mudar a história de uma pessoa, né? Sim, e outra coisa também, a assessoria jurídica dentro de uma empresa não é só para resolver os problemas já existentes, é para preveni-los. Sim. Né? Então, traçar estratégias, planejamentos, então isso é de muito, muito importante, Vitor, para não vir a calhar. E aí, quando um problema, como você falou mais cedo, quando um problema vem, às vezes vem 2 vezes maior, 3 vezes maior. E a tendência do brasileiro, né? Matheus, atuar na correção e na prevenção. Nossa, assim. Em que área, quando você fala assim, atuar na prevenção? Nessa parte de impostos, tributárias? Então, o que eu julgo de suma importância para uma empresa ter é uma assessoria trabalhista. Tá? Isso é fundamental. Tributária. E civil e empresarial. Civil, principalmente na parte de contratos, né? E contratos é uma coisa muito sensível de lidar. Sim. Porque muita gente pensa assim: eu assinei um contrato, tem dado determinada multa, eu vou pagar e acabou. Mas não é só isso. Se, por exemplo, essa rescisão unilateral, além de você ter que pagar a multa, causou de alguma forma prejuízo para o outro, você tem que arcar com aqueles prejuízos também. Sim. Né? Então, mas para você colocar isso na cabeça do seu cliente, né? Isso é muito complexo, é muito difícil, que ele internaliza: não, eu estou pagando aqui a multa, acabou, mas não acabou. Agora, se for um órgão público ainda, essa empresa pode ficar negativada para vender para qualquer outro órgão público. Exatamente, se tiver ainda em contrato de licitação, Vitor, é mais complicado, e dependendo do serviço prestado, a empresa não pode nem interromper o serviço, né? E se interromper e acontecer qualquer coisa, entra uma lista negra, né, do órgão público, e aí não pode mais fornecer para nenhum órgão público. Agora, muitas pessoas confundem
assessoria com consultoria. Qual é a diferença de assessoria jurídica para consultoria jurídica? Essa é uma pergunta bem complexa, mas vamos lá. Muita gente até não diferencia, tá, Rogério? A consultoria é um ato mais isolado. Como assim? Você está com uma dúvida, né? Vou procurar um advogado para tirar essa dúvida específica. Okay. Essa é a consultoria. Já a assessoria é que você vê o trabalho propriamente dito do advogado. Em que sentido? Ele vai realizar determinada diligência, ele vai peticionar, vai elaborar um parecer. Então, você vê a materialização do trabalho do advogado propriamente dito, né? Então, basicamente é essa a diferença, singela diferença entre a consultoria e a assessoria jurídica. A consultoria é algo pontual para esclarecer um tema, um assunto. Exatamente. E a assessoria é um contrato, para gente dito, que permeia dentro do cliente. Seria um contrato mensal aí de prestação de serviços. Eu estava aqui, enquanto estava falando, lembrei de uma situação até de uma empresa que eu represento. Ela teve um problema, Vitor, com o órgão fiscalizador e ambiental. Olha como é que é importante a assessoria nesse momento. O órgão ambiental, ele determinou a interdição dessa empresa. E aí o empresário ficou maluco, assim dizendo, né? Me ligando. Doutor, vamos fazer alguma coisa, eu tenho que abrir a empresa, os meus tomadores de serviço estão preocupados. De fato, ele tinha muitos contratos, né? Que depende da imagem, sim, né? Sim. Quem vive, né, nesse mundo empresarial depende da imagem. Com certeza. E aí, questionando ele, nós imediatamente impetramos o mandado de segurança, porque conseguimos visualizar vários erros procedimentais dos agentes fiscalizadores e conseguimos êxito nessa medida, né? E determinou a liberação da empresa, né? Então, se você não tem assessoria jurídica ali, até você procurar um advogado de confiança, uma indicação, uma pessoa capacitada, o prejuízo vai lá em cima, né? Entendeu? Então é difícil mensurar. Então é sempre bom você ter... E alguns só lembram do advogado nessa hora, né? Exatamente. E aí quando a gente cobra, reclamam, né? E aí essa é a importância de já ter, porque ele já conhece a empresa, já sabe... Sim. Até poderia já previamente até saber dos problemas que poderia acarretar alguma coisa lá dentro e só estava esperando acontecer. Até para prevenir. Ou quando você é surpreendido, que muitos clientes, eu imagino que você deve ter muitos clientes que não contam tudo, né? Só vai saber na hora que acontece. Nenhum deles, na verdade, contam tudo. Sempre tem uma coisinha que eles deixam de fora, né? Às vezes até por vergonha, sabia? Às vezes até por vergonha, né? De adotou determinada conduta em um dado momento, e aí tem vergonha de passar aquilo pra frente. Só que esse detalhe, às vezes, que deixa de fora, faz uma diferença absurda, né, pra gente. Agora, ao seu ver, qual é o risco de uma empresa não ter assessoria jurídica? Principalmente econômico, Rogério. Porque, vamos lá, se ela demite um funcionário de forma equivocada, a ação judicial, a reclamação trabalhista que vai vir pelo menos o dobro, né? Eita. Pelo menos ali, porque tem multa, CLT tem várias multas ali quando você não paga, por exemplo, férias, 13º, enfim. Quando, por exemplo, também você pega um contrato, né? Contrato de prestação de serviço. Você não realiza a sua obrigação, tem a multa. E aí tem as perdas e danos também. Tem o chamado lucro cessante, se o cara deixou de ganhar alguma coisa. Então, na minha opinião, o principal problema, o calcanhar de Aquiles, né? Fica, se você não tiver a assessoria jurídica, ter uma perda econômica. Entendeu? Eu tô aqui te ouvindo, Matheus, pensando, será que o empresário ele não acha que ele já tem uma assessoria contábil para isso? Você entendeu? Entendi, e isso é um grande problema. De fato, acho que isso acontece. As coisas no ali. começo, acho que até eu pensava assim. Ele fala, mas eu tenho um contador, principalmente essas questões trabalhistas aí. O próprio nome já diz, né? Um cara é contador e o outro é advogado. Pois é. Mas eu tô falando, até eu mesmo, você acabou de falar isso, eu comecei a pensar, acho que eu também fazia isso. Porque como eu dou consultoria para pequenos empresários, eu tô falando aqui pensando com a cabeça do pequeno empresário, que é o que ele acha, que se eu for falar assim, cara, você tem uma assessoria jurídica? Ele vai falar, mas pra quê que eu preciso ter? Eu tenho uma assessoria contábil. No primeiro momento, eu imagino que esses pequenos empresários, eles não procuram o advogado no primeiro momento, justamente para não ter gasto. Né? Eu acho que esse aí fica limitado ao contador. Só que, cara, contador é contador, ele tem que da parte de contabilidade. Querendo ou não, a legislação, todo reflexo, né, judiciais que podem ocorrer, quem vai entender é o advogado, entendeu? Então, mais uma vez, o risco de não ter é maior
do que você ter. E essa dúvida me surgiu quando você começou a falar, quando você falou da questão tributária. Aí eu falei, mas uai, não seria o contador? Então, aí você tocou no ponto que eu adoro. Principalmente isso daí, Aline. Eu vou dizer como experiência de quem vive isso no dia a dia, né? Experiência in loco. Eu brigava, quando eu entendi que deveríamos ir para o lucro real, né, e a gente já estava num porte que demandava isso, uma das nossas empresas, eu falei assim, cara, lucro real, a gente tem que agora fazer uma ótima gestão, não pode ser nem boa, tem que fazer uma ótima gestão tributária. Sim. Porque tudo, cada centavo, ele tem que faz diferença e ele tem que ser comunicado. Centavos mesmo, tem que estar tudo batendo certinho, uma conta na outra. E aí eu falo, agora de fato eu vou pagar o que realmente devo pagar. Porque o lucro presumido presume o seu lucro e paga um percentual. E o simples é só uma taxa. E por isso eu achava que estava perdendo dinheiro nos outros regimes. E aí eu tinha uma briga enorme com o contador, porque eu não via o retorno disso nos tributos. Eu não estava vendo que eu estava deixando de pagar. Na verdade, estava pagando até mais. E aí um dia uma empresa especializada na questão de recuperação tributária apresentou para a gente um valor gigantesco que nós tínhamos para recuperar de tributos, ou que estava pagando duplicado ou que não deveria pagar. Aí eu fui para cima do contador, uma fera. Falei, como eu posso estar pagando isso tudo com esse tudo de dinheiro aqui para pagar? Eu podia ficar anos sem pagar imposto, determinados impostos, nem todos, obviamente, porque eu estava com muito crédito lá na Receita Federal. E quem te trouxe essa informação foi uma assessoria jurídica. Assessoria jurídica de uma empresa especializada em recuperação tributária. E aí, depois de muito brigar, ainda continuei brigando, não aceitei, continuei brigando. Fiquei brigando 1 ou 2 anos ainda com os contadores a respeito disso, até que hoje eu entendo que contador faz contabilidade. E hoje eu posso dizer, e assessoria jurídica e tributária tem que ser feita por advogado, porque existem leis que só os advogados sabem que vai ser utilizado para poder fazer uma recuperação tributária tal. O contador tem um certo limite do que ele consegue. Na verdade, o contador consegue fazer o que é no dia a dia, compensar uma coisa com a outra, ou então mostrar que isso aqui é uma despesa e por isso não vai fazer parte do lucro. Mas a parte da recuperação, ou a parte do que pode dizer o tributo, esse tributo vai deixar de ser pago porque tem uma lei que diz que você pagou isso aqui pode ser compensado aqui, é só o advogado. O contador fica talvez mais na parte operacional. Basicamente. E o advogado talvez olhe com uma visão mais estratégica. Até porque, assim, no direito tributário, né? O direito é um só, mas ele é dividido em vários segmentos. Em vários segmentos, exatamente. No direito tributário, grandes fontes do direito são as leis esparsas e também resoluções. Só que a pessoa que não é formada em direito, notadamente na especificação na área tributária, vai ler aquela resolução, aquela lei esparsa, não vai entender, como é o caso que o Vitor estava falando aqui, porque traz ideias, sentidos que se referem ao direito propriamente dito, né? Então ele vai engasgar ali, ele vai se limitar e vai ter que abrir o bico, né? Pedir. Sem contar que é extremamente dinâmico, né? Uma resolução, um acordão, vai acontecer alguma coisa hoje, o contador está vendo a parte de contabilidade, o advogado é que está de olho. Opa, saiu um acordão agora no STJ, virou... Qual é o nome que se fala quando fala para todo lugar? Depende, né? STJ, os julgados em sede de repetitivos, e STF, julgados extraordinários, né? Aí unifica, né? Isso, aí vai para todos os tribunais, aí passa a ser uma unificação única. Exato. Então, acho que tá bem claro, né, para a audiência que há uma importância da assessoria jurídica, né? Agora, a assessoria jurídica, ela consegue impedir litígios judiciais? Com certeza. Hoje, Rogério, 80% da atuação do meu escritório é para prevenir litígios. Porque o advogado que ele atua para a empresa, ele tem que pensar principalmente no bolso do empresário, né? Ele não pode ser responsável ao ponto assim, qualquer coisa eu vou judicializar. Por que eu estou falando isso? A justiça, notadamente, no estado do Rio de Janeiro, ela é muito cara, Vitor. As custas são muito caras. Então, e se você perde essa ação, Rogério, a empresa que perde tem que pagar 10%, pelo menos, de honorários sucumbenciais para outra empresa. Então, vamos lá. Vamos dizer que a gente vai trabalhar com um contrato aí de 5 milhões.
5 milhões, esse vai ser o valor da causa. Se o advogado ajuiza determinada ação de maneira irresponsável, olha o prejuízo que ele vai dar para o empresário. Enorme. De 10% de 5 milhões. Aí o cara fala com o advogado, pô, doutor, eu te contratei para você me ajudar, você criou para mim mais um passivo, entendeu? Então, muitas vezes, Aline, é melhor você dar um passo atrás. Olha só, além da demora do judiciário, vamos tentar solucionar isso aqui, vamos chamar para fazer um acordo, ver as condições de pagamento, ver quem pode ceder dos dois lados, Rogério, e resolver a questão sem precisar ajuizar. Sim. Entendeu? E também, cara, junto com a área que vocês atuam, fazer uma organização da empresa, né? Uma gestão boa, correta, coerente, porque assim também você previne, né? Com certeza. Nos Estados Unidos, inclusive, é muito mais acordo do que vai para o juízo, né? Exatamente. Aqui a gente tem mania de juizar tudo. Tudo, Isso é um absurdo. Aí vira uma bola de neve. Fica E assim, é importante também, existe também muitos advogados permissivos também, que gostam, que sempre vai olhar para o empresário e falar, não, faz isso não, deixa assim, paga mais. Também tem que ver que nem sempre é assim, né? E o bom advogado, ele fala, não, o outro lado está errado, você pode seguir assim porque é causa ganho para você. Isso é importante também. Um dos pontos, Rogério, que a gente faz lá no escritório é o seguinte, quando o empresário está com vontade de demitir determinada pessoa, a gente pede toda a documentação, toda a situação fática, e aí a gente faz um parecer. Anexa, ó, o parecer do escritório é esse aqui. A gente é a favor ou não é a favor, por exemplo, uma demissão com justa causa ou sem justa causa. E aí a gente guarda essa documentação. O reclamante, ele tem 2 anos para ele ajuizar uma ação. Só que, poxa, se você tem uma empresa com muita rotatividade, daqui a 2 anos ela não vai ter essa documentação. Entendeu? Então a gente já tem guardado. Então essa atuação também pré-processual, assim dizendo, a atuação administrativa é de suma importância. Para lá no futuro, não, a gente já tem tudo aqui, todo parecer, e até facilita, Vitor, o nosso trabalho no futuro. Que a gente sabe o ponto de partida, né? Para a gente defender ali as empresas. Então é de suma importância, cara, essa atuação administrativa também que a gente fala. Perfeito. Entendeu? Muito bom. Agora, conta pra gente aí, seus projetos futuros, o que você tem pela frente. Então, meu sonho, né, meu e da minha sócia, é abrir um escritório em São Paulo, né? Lá é onde Legal. roda tudo, gira tudo, né? Os maiores escritórios do Brasil estão lá. Fora que a gente tem atuado muito nesse segmento de empresas. Poxa, lá é o centro do Brasil, né? Então, inclusive, a empresa que faz minha assessoria jurídica hoje, uma das principais, está lá. Então, meu Que sonho... faz a assessoria tributária. Meu sonho é abrir um escritório lá, abrir uma sede aqui também, aqui na cidade, e na capital do Rio de Janeiro também. Eu tenho essa vontade. E ser mais um gestor do que um advogado propriamente dito, né? Montar a equipe, né? Direcionar da forma que eu trabalho, manter sempre um padrão mínimo de qualidade e assim seguindo, entendeu? Legal. Então depois a gente pode conversar, trocar figurinha. Vamos. Né? Porque a gente conversou aqui antes do programa, né? Sobre questão de consultoria empresarial. Depois a gente conversa. E o Rogério pontuou nesse caso aí, isso é muito importante, cara, porque determinado ponto na empresa, Vitor, você vai ter conhecimento técnico que eu não tenho. Sim. E que eu vou precisar, e você vai ter conhecimento, vai demandar uma necessidade jurídica que você não tem e vai precisar. Sim, exatamente. Entendeu? Então, a gente aliando esses interesses consegue prestar um serviço, né, de maneira mais abrangente. Mas, doutor, se alguém quiser te procurar e tudo mais, como é que faz? Mídia social, e-mail, site? Exatamente. Pode falar aí pro pessoal. Posso falar? Eu não sei de cabeça. Fala aqui, ó. Olha que vergonha. Não, a gente pode deixar nos comentários, depois o pessoal então, busca. Melhor. Eu tenho o Instagram do escritório, que lá também o link da bio tem o meu número da minha sócia. E também mandar mensagem, com a gente tem facilidade para tudo, né? O importante é entregar um bom serviço. Com certeza, com certeza. Qualidade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vou trazer a frase final, né? Conquistar aquilo que se deseja é sempre bom, mas vibrar por alguém que conseguiu chegar lá pode ser surpreendentemente bom. Experimente. Verdade. Você comemorar a vitória do outro, né? Isso aí. Verdade. Bom, então vamos às despedidas, né?
Pessoal, muito obrigada pela sua audiência hoje. Agradecer ao Dr. Matheus por ter saído lá da sua cidade, vindo aqui, né, participar do podcast com a gente. Semana que vem tem mais. Mesmo horário, segunda-feira, 8h30 da noite. Um beijo. Tchau, tchau. Isso aí. Abraço, pessoal. Agradeço a presença de todos. Até semana que vem com mais notícias e informações. Isso aí. Eu queria agradecer a todos vocês aqui pelo convite. Estou disposto a voltar quando vocês quiserem. Quem sabe você pode aparecer aqui nas próximas. A gente já está testando, você vai precisar viajar tanto. Exatamente. Não, vamos embora. E foi uma experiência muito legal. Minha primeira vez, nunca tinha. Que legal, inaugurou conosco. Exatamente. A primeira vez é inesquecível. E tô com gostinho de quero mais. Muito bom, Sempre muito que bom. vocês quiserem, eu coloco à disposição. Show, tamo junto. Obrigado. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Na próxima segunda-feira estamos aqui mais uma vez com o podcast Você Pode Mais. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.